Valeu! Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto que, bom, como a maioria dos assuntos que a gente trabalha aqui vai cair nos vestibulares, no Enem da vida, o assunto que a gente vai trabalhar hoje não é exceção. A gente vai trabalhar com as retas, as retas e as equações geral e reduzida da reta. Mas primeiro de tudo, o que é uma reta? Opa. Retas, elas nada mais são do que linhas que cruzam um dado plano, ou seja, geralmente a gente trabalha com retas em um plano cartesiano. Elas são infinitas, elas são nada mais essa linha aqui. É uma linha que é composta por infinitos pontos dentro de um plano cartesiano. E a maioria das retas, elas sempre são expressas por uma equação do primeiro grau. Todo mundo lembra o que é uma equação do primeiro grau? Equação do primeiro, equação do segundo. Tudo isso está claro para todo mundo? Sim. Show, né? Então, tipo assim, sempre que a gente tiver uma equação do primeiro grau, a gente sabe que ela vai definir uma reta. E essa reta, ela, como eu já disse antes, ela vai estar presente dentro do plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por dois eixos, o eixo x e o eixo y. E nesses dois eixos, a gente sempre vai ter a presença de vários números inteiros. Números inteiros, ou às vezes pode ser números decimais, tanto faz. E esse eixo aqui, o eixo X, que é esse eixo que está na horizontal, também é chamado de eixo das abscissas. Mas não precisa guardar muito bem esse nome, é só uma curiosidade mesmo. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. E uma reta, ela sempre vai ter como característica principal infinitos pontos, e esses pontos sempre vão estar em função de Y e em função de X. Eles vão sempre estar na forma de X e depois Y. Elas também elas são caracterizadas por, elas podem ser retas paralelas, quando uma reta está uma do lado da outra, ou elas podem ser retas perpendiculares, quando as duas retas elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus entre elas. O ângulo de 90 graus, esse aqui. Tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Um fato interessante é que, dentro do plano cartesiano, o próprio plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares. Essa aqui seria, no caso, a reta y, e essa aqui seria a reta x. Temos também as retas transversais. As retas transversais são compostas por duas retas perpendiculares não, duas retas paralelas, no caso a reta R e a reta S são retas paralelas, e nessas retas ou tem também a presença de uma terceira reta, no caso essa aqui que é a reta T, e essa reta cruza as duas retas paralelas. E aí, mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com ângulos, a gente vai ver que existem diversas propriedades quanto aos ângulos que estão presentes aqui nessas retas. E a gente também tem as retas coincidentes. Retas coincidentes são duas retas que possuem a sua equação da reta, que é um assunto que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, que elas possuem as suas equações iguais. Portanto, uma reta fica sobre a outra. E aí tem a aparência de que é uma reta só. Mas as duas retas nada mais são do que duas retas iguais. Elas estão presentes no mesmo espaço dentro de um plano cartesiano. Agora, vamos falar do assunto mais importante quando a gente está se trabalhando com retas, que é a equação da reta. Da mesma forma que eu comentei anteriormente, toda reta pode ser descrita por uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau vai descrever uma reta presente dentro do plano cartesiano. E aí, essa descrição vai ser de infinitos pontos com coordenadas verticais e horizontais, x e y. No caso, aqui, ó, a gente pode ver que no ponto A e no ponto B a gente vai ter coordenadas de YA e XA. Mas a ordem das coordenadas é muito importante. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com pontos dentro do plano cartesiano, o primeiro ponto que vai vir vai ser o ponto X.
E o segundo ponto que vai vir vai ser o ponto y. Então, vou só fazer um exemplo. Aqui, ó, só para dar um exemplo nesse exercício, eu vou trabalhar esse exercício um pouco mais destrinchado. A gente vai ter um ponto que, tá vendo aqui que é o ponto 0 e 3? Significa que o 0 é a coordenada x do ponto. E o 3 aqui vai ser a coordenada y do ponto. A mesma coisa aqui. A coordenada x vai ser o menos 3 sobre 4 e a coordenada y vai ser o 0. Agora, como exemplo de equação da reta, eu tenho aqui uma das retas mais comuns, uma das retas mais simples de ser trabalhada graficamente, que é a reta y igual a x. Vocês podem ver que é uma reta que ela vai estar, como é o nome? Vai estar na diagonal e todos os valores de x vão ser iguais aos valores de y. Então, todos os pontos aqui, ó, no caso, a gente tem o ponto 2 e 2, a coordenada x é 2 e a coordenada y é 2, e ela vai estar presente dentro dessa reta. E aí, no caso, o ponto 4 e 4 também vai ser um ponto desta reta. Agora, vamos fazer um exemplo rapidinho. A gente vai querer construir o gráfico da reta que está descrito por essa equação aqui, ó. Menos 4x mais y, que é igual a 3. Para a gente construir esse gráfico, o que vocês acham que a gente precisa fazer primeiro? Qual que seria o primeiro passo para a gente tentar construir esse gráfico aqui? Encontrar os números para x e y, separar eles, alguma coisa assim? Isso é um... Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. E você quer dizer que a gente precisa encontrar um ponto que esteja presente nessa reta? Um ponto que tem x e y, né? A gente quer encontrar um valor de x e y, né? Isso. Exatamente isso, Camila. A gente quer encontrar... No caso, para a gente ter uma reta, a gente precisa somente encontrar o valor de 2 pontos. Se a gente encontrar o valor de 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta entre eles, não consegue? E se a gente encontrar 2 pontos que pertencem a essa reta aqui, a reta é um conjunto de infinitos pontos. Mas se a gente encontrar 2 pontos, a gente consegue descrever a reta que atravessa ambos os pontos. Então, vamos para a gente conseguir encontrar esses pontos, vamos considerar o primeiro valor, o valor de x é igual a 0. Quando a gente pega esse valor de x é igual a 0 e substitui aqui na nossa equação, a gente consegue encontrar o valor de y. Porque, ó, vamos substituir aqui. Quando a gente pega o x igual a 0 e substitui na equação, vai ficar menos 4 vezes 0. Menos 4 vezes 0 vai dar 0. Isso significa que a coordenada y, quando x é igual a 0, a coordenada y vai ser igual a 3. Então, a gente sabe que o ponto 0 e 3, ele pertence a essa reta aqui. Certo? E agora, para a gente encontrar um segundo ponto que pertence a essa reta aqui, a gente pode fazer o contrário e considerar como 0 o valor de y, o valor da coordenada y. E aí, quando a gente substituir esse valor de y aqui, no caso y igual a 0, na nossa equação, a gente vai ter menos 4x mais 0, que é onde está o nosso y, que é igual a 3. Então, a gente vai ter menos 4x é igual a 3. E aí, a gente passa esse menos 4 dividindo para o outro lado. E a gente vai ter que a coordenada x desse nosso segundo ponto agora que a gente está trabalhando vai ser menos 3 sobre 4. Então, só recapitulando o que a gente fez, a gente está querendo encontrar 2 pontos que estão presentes dentro dessa equação da reta aqui, para a gente conseguir construir o gráfico da reta. E para aí, os pontos que a gente vai considerar, a gente pode considerar sempre, por exemplo, o x igual a 0. E nesse caso aqui, para esse primeiro ponto aqui, a gente considerou x igual a 0, a gente substituiu o x aqui na nossa equação da reta para encontrar a coordenada y. E aí, por fim, a gente vai ter as coordenadas do primeiro ponto. No segundo ponto, a gente considerou, então, y igual a 0. E a gente substituiu na equação da reta e encontrou que a coordenada x para o segundo ponto vai ser menos 3 sobre 4.
E aí, então, a gente consegue encontrar esses dois pontos aqui. E aí, quando a gente insere esses dois pontos no gráfico aqui no plano cartesiano, a gente consegue ver certinho a reta que passa entre eles. E essa reta que passa entre eles é a mesma reta descrita pela função anterior, que a gente colocou aqui, ó. Menos 4x mais y é igual a 3. Portanto, o gráfico que descreve essa reta aqui é esse daqui. A gente só marcou os pontos e traçou a reta direto. Conseguiram entender mais ou menos? Se quiser, eu posso dar uma repetida. Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz aqui? Sim. Deu para entender, gente? Foi praticamente isso. Para a gente encontrar esses dois pontos, a gente só substituiu x igual a zero e depois y igual a zero. A gente descobriu os dois pontos, colocou no plano cartesiano, traçou a reta. É isso. Quando a gente quer, e aí, tipo, mais pra frente a gente vai ver um exemplo que é fazer o contrário. A gente tem dois pontos e quer encontrar uma equação da reta. Mas antes de chegar nesse exemplo, vamos ver o que é a equação da reta propriamente dito. Tá vendo essa forma aqui? Ax mais by mais c, que é igual a zero. Essa aqui vai ser a chamada equação geral de uma reta. E essas constantes que estão aqui, A, B e C, elas são constantes com valores reais. E a gente vai conseguir encontrar elas com base em algumas igualdades que eu vou estabelecer daqui a pouco. E quando a gente tem a equação geral da reta, a gente também consegue escrever uma chamada equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é a que a gente mais trabalha dentro de exercícios e na geometria analítica, que no caso é a matéria que a gente vai estar meio que pincelando aqui hoje. E aí, ó, essa daqui vai ser a equação reduzida da reta. Notem que nela a gente não trabalha com a constante C. A gente só trabalha com as constantes A e as constantes B. E aí, no caso, a gente vai ter aqui as variáveis y e x. É isso. Essa equação, a equação reduzida da reta, ela é muito, muito importante. Porque a gente consegue, através dela, a gente consegue descobrir diversas informações. Aqui, ó, vocês podem ver nesse exemplo aqui, que essa reta, ela atravessa o eixo y e o eixo x, correto? Elas atravessando o eixo y e o eixo x, e a gente já consegue pegar algumas informações logo de cara. Por exemplo, digamos que a gente queira encontrar a constante b dessa equação da reta aqui, ó. Vocês podem ver que a gente tem um ponto aqui, no caso, o ponto aqui, o x vale 0, certo? Que é onde corta o y. E o valor de y vai ser 2. E quando a gente pega esse valor aqui de x é igual a 0 e substitui aqui, a gente vai ter que y vai ser direto igual a b. E qual que é o valor de y para esse ponto Q aqui? O valor de y vai ser igual a 2. E aí, então, a gente vai ter que y vai ser igual a b. E aí, então, b vai ser igual a 2. E quando a gente vai fazer esses cálculos, sabendo que essa equação da reta, ela corta ambos os eixos y e x, depois que a gente faz destrincha tudo isso aí, a gente vai conseguir encontrar uma equação da reta. Uma equação da reta reduzida. E eu quero deixar como tarefa para vocês destrincharem essa equação da reta aqui. Eu coloquei o valor aqui já da equação da reta direta, que, tipo, equação da reta que vai descrever esse gráfico que está aqui ao lado, vai ser y é igual a menos 2x sobre 3 mais 2. E o que eu quero que vocês façam é descobrir as duas constantes A e B que eu coloquei aqui. E depois vocês podem destrinchar ela e vai ser só para treino mesmo, não precisa entregar, não precisa nada. E aí eu quero ver se essa equação da reta aqui é verdadeira. E é isso que eu quero que vocês façam depois. A gente tem algumas outras informações aqui no slide, que é bem importante, que eu quero que vocês leiam também. E algo que a equação reduzida da reta também nos dá é o chamado coeficiente angular. Essa frase a gente vai ver muito em geometria, tá? Quando a gente estiver trabalhando mais a fundo sobre coeficiente angular e coeficiente linear de uma equação da reta, mas aqui a gente já consegue direto ver que
o valor, ou esse valor aqui, o valor de A, já é o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, quando a gente quer descobrir o coeficiente angular de uma reta, vai no lá, pensa que ele deu uma equação de primeiro grau para você e o exercício fala: "Ah, me dá o coeficiente angular dessa equação de primeiro grau aqui". O que você vai fazer vai ser praticamente isolar a variável y e depois ver o valor que acompanha o x. O valor que acompanha o x vai ser o nosso coeficiente angular. E esse valor de b aqui vai ser uma constante independente qualquer. Agora, a gente vai trabalhar. Opa, pode falar, Luca. Então, velho, eu só ia complementar um negocinho que, tipo, a gente pontuou essa questão do coeficiente angular. E é uma coisa muito importante, gente, mas eu só ia complementar no fato de que é o seguinte: o significado do coeficiente angular, a gente não colocou muito bem aí, mas é porque não é tão importante agora pra gente. Mas o significado dele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Isso é interessante saber mais para frente, tal, para quem quiser trabalhar mais com exatas e tal, isso é bem interessante. Mas para nós aqui, também uma outra informação que é bem interessante é assim, que quando o valor A é positivo, a gente sabe que a reta é crescente, né? A reta está crescendo à medida que o valor de x aumenta. E quando o valor é negativo, a gente sabe que a reta é decrescente, como é nesse caso aí. Então, para essa equação de reta, o valor de A seria negativo. Então, só pontuando essa questão aí que acabou faltando nos slides, mas é interessante saber. Isso que o Luca falou, tanto é verdade que quando a gente vê a equação da reta que eu coloquei aqui, que eu destrinchei para vocês, menos 2 sobre 3 seria o nosso coeficiente angular. E ele realmente é negativo. Isso significa que essa equação é decrescente, da mesma forma que o Luca comentou. Se aqui fosse positivo, então a reta seria crescente. É isso mesmo, né, Luca? É isso mesmo, mano. É isso aí. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Eu coloquei um exercício para vocês que a gente quer fazer o inverso do outro exercício que a gente fez. No caso, aqui a gente quer construir uma equação da reta, uma equação geral da reta, contendo apenas 2 pontos. A gente colocou 2 pontos no plano cartesiano, atravessou uma reta passando por esses 2 pontos e a gente quer encontrar a equação da reta. Só que o primeiro passo para a gente encontrar essa equação da reta é lembrar a forma mesmo de uma equação geral da reta. No caso, a forma da equação geral da reta vai ser essa aqui, ó, ax mais by mais c, que é igual a zero, certo? E quando a gente trabalha com 2 pontos e a gente quer encontrar a equação da reta que atravessa esses 2 pontos, a gente pode seguir um padrão de igualdades. A gente pode dizer que o valor da constante A vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. A constante B vai ser igual ao x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. E a constante C vai ser igual ao x do primeiro ponto vezes o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto vezes o x do segundo ponto. Esse valor das igualdades aqui, ele vem do que a gente chama de condição de alinhamento entre 2 pontos. Isso daí é de uma outra matéria, mas que não é tão relevante para a gente trabalhar, mas que eu estou comentando só por a título de curiosidade. Se vocês quiserem saber da onde que vem essa igualdade aqui. Ela vem de um determinante. Vocês viram já um pouco sobre matriz? Vocês aprenderam sobre matriz? Em algum momento do cursinho? Já viram sobre isso ou ainda vão ver? Eu acho que vão ver em algum outro momento, Sofia. Mas, a título de curiosidade, essa igualdade aqui vem de uma matriz feita entre os pontos que estão aqui. Tudo bem? Mas essa igualdade não sei se vai ser tão necessária assim relembrar,
porque em alguns exercícios, principalmente do Enem, você vai conseguir encontrar esse valor das constantes com as informações que o próprio enunciado te dá. Mas aqui, para esse exercício que a gente está trabalhando, é feito de uma maneira mais generalizada. A gente já pode dizer direto que quando a gente está trabalhando com a equação geral de uma reta, a gente já pode dizer direto que o coeficiente angular, ó, o valor A na equação geral da reta, não falando da equação reduzida, a equação geral da reta vai ser o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. A constante B vai ser o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. E a constante C vai ser o x do primeiro ponto vezes o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto vezes o x do segundo ponto. Tudo bem? Lembrando que quando eu falo y do segundo ponto, esse y é a coordenada y do segundo ponto. Para esse caso aqui, eu vou colocar mais para frente, o y do segundo ponto, nesse exemplo, vai ser o 8, porque o segundo ponto é o v. Tudo bem? Tudo bem até agora? Deu para entender mais ou menos o que a gente está fazendo? Show! Então, quando a gente pega as coordenadas desse exercício aqui e substitui naquela igualdade lá, a gente vai conseguir encontrar esses valores aqui, ó. Tá vendo esse 8? Esse 8 é o y do segundo ponto. E esse 2 é o y do primeiro ponto. O y do primeiro ponto, que é o 2. E então a gente vai subtrair o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. E aí a gente vai conseguir encontrar a constante A, que A vai ser igual a 6. Para encontrar o B, a gente vai seguir a mesma coisa que estava falando no slide anterior. Vai ser o x do segundo ponto, no caso vai ser o 2, menos o x do primeiro ponto. Então, no caso aqui eu não coloquei na ordem, mas é a mesma coisa. Menos 2, menos 1. E aí, menos 2 menos 1 vai ser igual a menos 3. E agora, o C vai ser a mesma coisa. A gente só está seguindo a igualdade que estava abordada no slide anterior. E aí vai ser o quê? Vai ser o x do primeiro ponto multiplicado pelo y do segundo ponto menos o x do segundo ponto vezes o y do primeiro ponto. E aí, quando a gente faz esses cálculos, barabim, barabum, a gente vai encontrar que a constante C é igual a menos 12. Então, a nossa equação geral da reta vai ser igual a isso aqui, ó. 6x menos 3y menos 12, que é igual a 0. E aí, o 6, no caso, esse 6 que acompanha o x aqui, é a constante A, a constante que acompanha o y é a constante B, e essa independente aqui vai ser a constante C, que vai ser o menos 12. E aí, agora digamos que a gente queira escrever essa equação geral aqui na forma reduzida. Para escrever essa equação aqui na forma reduzida, basta a gente isolar a constante y, a variável y. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse menos 3y aqui e vai jogar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 6x menos 12, que é igual a 3y. E aí, agora, para esse y aqui ele ficar sozinho, basta a gente pegar esse 3 e passar ele dividindo para cá. Então, vai ficar y é igual a 6x menos 12 sobre 3. Agora, dividindo esses valores aqui por 3, a gente vai encontrar aqui a nossa equação reduzida da reta, que descreve esses dois pontos aqui, vai ser igual a 2x menos 4. Deu para entender, pessoal? Como a gente fez o cálculo aqui das coisas? Deu para entender? Ou será que eu fui muito rápido? Podem perguntar, não tem problema nenhum. Certinho? Só foi exatamente isso. A gente só pegou as coordenadas dos dois pontos aqui, a coordenada x e a coordenada y dos dois pontos, jogou nessa igualdade que está aqui, y no segundo ponto, menos y no primeiro ponto, blá, 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 e encontrou as constantes a, b e c. Substituímos esses valores de a, e b e c na forma geral de uma equação da reta, ax mais by mais c, que é igual a 0, e aí a gente já conseguiu encontrar a equação geral da reta aqui.
E também na forma reduzida, que a gente só isolou o y, e aí encontrou essas duas equações. Tudo bem? Agora, o último assunto que a gente vai trabalhar aqui na aula vai ser a intersecção entre duas retas. Duas retas que se vamos lá. Não consegui falar essa palavra. Que se encontram em um único ponto, isso significa que essas duas retas estão sofrendo uma intersecção. Significa que são duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam em um único ponto. Isso quer dizer que vai estar ocorrendo uma intersecção entre essas duas retas. Significa que existe um ponto P em que ambas as retas, as equações da reta, são iguais. E quando se a gente quer saber se duas equações da reta elas são concorrentes, significa que existe um ponto de intersecção entre essas duas retas. Para a gente fazer esse cálculo, a gente passa a fazer um sistema entre as duas equações da reta. Então, para visualizar melhor isso que eu estou querendo dizer, nós queremos ver aqui, a gente quer encontrar um ponto de intersecção, um ponto em que essas duas retas aqui, no caso y igual a x, 4x mais y igual a 3, nós queremos encontrar um ponto que pertença a ambas as retas. E para a gente fazer esse cálculo, nada mais vai ser do que resolver um sistema. Vocês aprenderam na aula 12 sobre resolução de sistemas, né? Vocês viram na outra aula com o Josman sobre resolução de sistemas e tudo mais, certo? Vocês estão familiarizados com o método da substituição, né? Pra ser sincero, eu não acompanhei as últimas aulas, não, mas tá dando pra pegar de boa. Tá dando para entender tranquilo? Sim, o método de substituição em um sistema de equações. É isso mesmo, Sofia. Posso dar uma pincelada rapidão aqui. O Joseph me passou ontem, se eu não me engano. Foi, né, Ana? No primeiro grau, sim. Acredito que foi sim. Então, se a gente quer encontrar o ponto de intersecção entre essas duas retas aqui, basta fazer a resolução de sistemas. Vamos considerar aqui, já que esse daqui é um sisteminha bem simples, vamos resolver pelo método da substituição. A gente sabe que y é igual a x, né? Tá vendo aqui, por essa primeira equação aqui? Se y é igual a x e a gente quer encontrar as coordenadas x e y de algum ponto que está entre essas duas retas, a gente pode pegar esse x aqui e substituir na equação de baixo. A gente pode substituir o y aqui por x. Então, 4x vai ficar aqui, vocês estão vendo que é 4x mais y, né? Isso significa, se a gente está substituindo a primeira equação na segunda, a gente nada mais vai fazer do que vai ser 4x mais x. Então, a gente vai ser 4x mais x, que é igual a 3. Então, a gente vai ter 5x, que vai ser igual a 3. E aí, a gente vai pegar esse 5, vai passar ele dividindo para o outro lado. Então, a gente vai ter que a coordenada do ponto de intersecção entre essas duas retas aqui, a coordenada x vai ser 3 sobre 5. E agora, para descobrir a coordenada y, basta a gente pegar esse valor de 3 sobre 5 aqui e substituir em qualquer uma dessas outras equações aqui. Aqui eu fiz uma destrinchando um pouco melhor, quando a gente substituir essa coordenada x aqui, direto na na segunda equação aqui. Mas percebam que a primeira equação aqui implica que a coordenada y vai ser direto igual à coordenada x, né? Então, a gente já sabe que a coordenada y também vai ser 3 sobre 5. Portanto, o ponto de intersecção entre essas duas retas aqui, o ponto em que ambas as retas se encontram, vai ser o ponto x, 3 sobre 5, e y, 3 sobre 5. Deu para entender mais ou menos isso, gente?
quanto a como encontrar esse ponto de intersecção de retas, tudo mais, essa resolução de sistemas. Deu para entender um pouquinho? A gente poderia aplicar diversos outros métodos aqui de resolução de sistemas. Digamos que a gente tivesse algumas equações um pouco diferenciadas de duas retas, a gente poderia fazer o método lá de resolução geométrica. Eu não sei se vocês viram, mas o método mais comum mesmo é o de substituição. E um fato interessante é, se não for possível resolver o sistema entre as duas equações, isso é, se não for possível encontrar uma coordenada x ou uma coordenada y, significa que as duas retas elas não se encontram em nenhum ponto. Isso acontece quando nós temos duas retas paralelas. Duas retas paralelas nunca vão se encontrar em dois pontos. Isso significa que o sistema das equações entre elas é um sistema impossível. É um sistema que nós não conseguimos calcular. Deu para entender mais ou menos isso que eu quis dizer aqui? Todo mundo conseguiu pegar bem esse esquema de resolução de sistemas? Boa, Sofia. E aí, gente, essa aula de hoje, ela foi uma aula um pouco mais curta mesmo, porque houve um embate de conteúdo entre a gente com a aula anterior, então essa aula foi realmente um pouco mais curta, e seria mais ou menos isso que eu ia apresentar para vocês hoje. Agora eu vou dar um tempinho aí, vocês têm alguma dúvida para a gente que a gente pode colocar aqui, alguma coisa que a gente pode estar pontuando de mais importante? Como resolver um exercício com a gente? Com certeza, Ana. Deixa eu abrir a lousa interativa aqui. Um momentinho. Que eu acredito que eu já tenho uma lousa interativa aqui com a gente. Um minutinho só. Vamos resolver aquele exercício que eu estava trabalhando com vocês. Ali naquele... Ah, isso é importante. Quando a gente está trabalhando com equações de reta, geralmente é bem direto. Então, ó, deixa eu apresentar aqui uma lousa aqui interativa para vocês. Um minutinho. Vou apresentar a tela inteira. Ó. Imaginem o seguinte. Vamos trabalhar aqui com aquele exercício que eu apresentei aqui, certo? Com esse exercício aqui. Esse exercício aqui é bem didático e é bem legal para conseguir encontrar a equação direto já de uma equação da reta. Sofia, boa parte dos enunciados de exercícios do Enem e quanto à equação de reta é bem direto mesmo, tudo bem? Só que o que o Enem gosta de fazer é misturar o assunto de equação de reta com o assunto de trigonometria, com aquele assunto de triângulos retângulos. Vocês lembram bem sobre aquele esquema de triângulos retângulos? Vocês já viram sobre isso? Eu acho que ainda não, né? Para comentar sobre trigonometria, aquelas caraiadas de seno, cosseno, blá blá blá. Então, ó, vamos visualizar uma coisa aqui. Vocês conseguem ver que tem um triângulo aqui, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo aqui, às vezes vai ser trabalhado, pode misturar esse esquema de equação da reta com um triângulo retângulo.
Isso é algo que pode acontecer sim, e eu acho que o Thales deve ter colocado alguns exercícios sobre isso, não especificamente sobre o triângulo retângulo, mas sobre exercícios que caíram em vestibular, sobre equação de reta. E vamos, no mais, vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Ó, deixa eu abrir a Jamboard aqui. Deixa eu colocar uma caixinha de texto. Blu, blu, blu. Ok. Todo mundo conseguindo enxergar direitinho? Show? Então, ó, primeiro passo que a gente vai fazer, a gente quer encontrar, vamos destrinchar esses dois pontos que estão presentes no gráfico aqui, certo? O que é o ponto Q e o ponto P? Quais são as coordenadas do ponto Q? Alguém pode me dizer? Só olhando o gráfico aqui, vocês conseguem ver qual que são as coordenadas do ponto Q? Bom, a gente sabe que o ponto Q ele está presente sobre o eixo Y. Todo ponto que está presente sobre o eixo Y possui como coordenada x valor igual a zero. Só que o valor de y aqui está escrito aqui, ó. Esse daqui, esse valor 2 aqui que vocês estão vendo aqui, é o valor da coordenada y. Para o ponto P, uma coisa similar acontece. No ponto P, a gente consegue ver que ele está sobre o eixo X, certo? E, então, quais seriam as coordenadas do ponto P? Ele pode me dizer? O X, você quer dizer que é 3, Sofia? É o 3? Exatamente isso. Quando a gente tem um ponto aqui, ó, tá vendo? É exatamente isso que a Sofia comentou. A coordenada X aqui vai ser 3. Só que a coordenada Y vai ser qual? Exatamente isso, Camila. E a coordenada Y vai ser qual? Isso Dois. mesmo, Ana. Vai ser 0. E por que que vai ser 0? Oi? Mais ou menos isso, Ana. É porque ele está presente diretamente no eixo X. Todo ponto que está presente diretamente no eixo X, ele vai possuir como coordenada y 0. A mesma coisa aqui, quando a gente tem um ponto diretamente sobre o eixo y, ele vai possuir como coordenada x valor igual a 0. Pode ver aqui que Sim, no caso, se o eixo está presente no eixo X. Se o ponto está presente no eixo X. Se o ponto está presente no eixo X, a coordenada Y vai ser sempre 0. Agora, se o ponto está presente no eixo Y, a coordenada X sempre vai ser 0. Agora, por exemplo, nós temos os dois pontos aqui, certo? O ponto Q e o ponto P. Agora, digamos que a gente queira encontrar uma equação da reta, em que possui esses dois pontos aqui. Nós podemos fazer de uso aquelas igualdades que eu tinha trabalhado naquele slide anterior, lembram? Ó, deixa eu ver se está aqui. Opa! E aí, meu querido, tudo bem? Vamos lá? Nós podemos trabalhar com essas igualdades aqui, né?
Para encontrar a coordenada a constante A, a constante B, a constante C, certo? Só que tem um ponto interessante. Nós não precisamos fazer o uso destas igualdades aqui, porque os dois pontos que a gente está trabalhando, eles estão presentes diretamente sobre... Opa, não é essa daqui não. Um minutinho. Eles estão presentes sobre os eixos. A gente pode ver aqui, né? Eles estão presentes sobre os eixos Y e X. Então, a gente não precisa usar aquelas igualdades. A gente consegue trabalhar só com manipulação algébrica. Manipulação algébrica é quando a gente muda uma equação para ela se adequar ao que a gente está trabalhando. Então, ó, vamos considerar aqui a equação reduzida de uma reta. Para este exemplo, vai ser mais fácil encontrar a equação reduzida da reta e não a equação geral. Então, tipo, como a gente só está trabalhando com o exemplo imaginário aqui, vamos encontrar somente a equação reduzida da reta. Então, ó, como a gente já tem as coordenadas... a gente tem as coordenadas dos dois pontos que estão presentes diretamente sobre os eixos Y e X, vamos considerar, então, por exemplo, ó, quando a gente possui x é igual a zero, vamos pegar esses valores de x e y e substituir na função, no formato da equação reduzida da reta, né? Então, ó, vamos substituir aqui o ponto Q nesse formato da equação reduzida equação reduzida da reta aqui. Vamos pegar o valor de x e substituir aqui onde tem x, e o valor de y, que é esse valor de 2 aqui, onde tem y. No caso, o y vai ser igual a 2, certo? Então, vai ficar 2, que é igual a vezes x, mas a gente sabe que x é 0, né? Então, vai ser 0 vezes a, ok? E aí, depois, o termo independente, que o termo independente é o b. Como 0 vezes a vai dar 0, a gente sabe direto aqui que b vai ser igual a 2. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos isso que eu fiz aqui agora? Eu só peguei os valores de x do primeiro ponto, de x e y do primeiro ponto, e substituí no formato geral da equação reduzida da reta. Deu para entender? Agora, para a gente encontrar a constante A, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos pegar, por exemplo, o ponto P agora e substituir diretamente aqui no formato geral da equação da reta. A gente nem precisaria fazer isso do segundo ponto, mas vamos fazer, porque é legal. Vamos pegar essas coordenadas e substituir na equação geral da reta, ok? Vamos lá. Vamos onde está o 3. Aqui, esse 3 aqui é da coordenada x. Então, onde tem x, vamos substituir por 3. Mesma forma, onde tem y, vamos substituir por 0. Então, ó, y vai ser igual a 0, certo? 0 é igual a. Agora, o valor de x vai ser 3. Então, vai ser 3 vezes a mais a constante b. Só que a gente não encontrou o b no exemplo anterior, a gente não encontrou que b é igual a 2. Isso significa que nada mais vai ser do que só colocar aqui 2. Então, ó, só exemplificando aqui para ficar um pouco mais guardado, 3a mais b. E aí a gente pegou onde estava esse b aqui, a gente só substituiu pelo valor de b que a gente encontrou anteriormente. E a gente já encontrou que 0 é igual a 3a mais 2. Agora, para a gente encontrar o valor de a, a gente só vai ter que isolar ele. E aí, para a gente isolar esse valor de a gente só passa o 2 subtraindo do outro lado, vai ficar menos 2, que é igual a 3a. E aí, agora, para isolar o a de novo, a gente só precisa passar o 3 dividindo do outro lado. E aí, para finalizar, para a gente encontrar a coordenada a gente pode dizer que a vai ser igual a menos 2 sobre 3. Agora nós já possuímos a coordenada a e b, né? Então, como a gente já possui as coordenadas a e b, basta a gente pegar essas coordenadas a e b e substituir no formato da equação reduzida da reta, ax mais b.
Então, nós vamos ter que nossa equação geral não, equação reduzida da reta vai ser y, que é igual a menos 2x sobre 3 mais 2. E essa aqui vai ser a nossa equação reduzida da reta. Ela não vai ser a nossa equação geral da reta. Mas, para este exercício aqui, a equação reduzida da reta basta. Agora, num exemplo hipotético em que o exercício iria pedir para nós encontrar a equação geral da reta, aí as coisas ficariam um pouco mais complicadas. Porque se a gente quisesse encontrar a equação geral da reta, na verdade não. Olha só que interessante. Para encontrar a equação geral da reta, bastaria pegar esses valores aqui e passar para o outro lado, igual a zero, não é? Não seria isso? Todo mundo concorda comigo? Que a gente só precisa pegar esses valores aqui e igualar a zero? Seria, né? Então, se a gente pegar esse valor aqui de menos 2x sobre 3, passar somando do outro lado, e esse mais 2 passar subtraindo do outro lado, a gente conseguiria encontrar a equação geral da reta, né? Então, vamos pegar. Aqui vai ser 2x mais 2x sobre 3, né? Mais y menos 2, que é igual a zero. E essa daqui seria a nossa equação geral da reta. Só que, detalhe, esse método que a gente utilizou para a resolução do exercício aqui será somente para quando a equação da reta cruza os dois eixos y e x. Quando ela não cruza os eixos y e x, aí sim a gente precisa usar aquelas igualdadezinhas malucas que a gente trabalhou aqui. Que A, blá, 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 para encontrar a constante A, B e a C. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos isso que a gente trabalhou aqui? É isso. E essa seria a resolução do nosso exercício. Aqui, o fato que o Luca tinha comentado anteriormente, realmente, o coeficiente angular da equação na reta reduzida será menos 2 sobre 3. Vai ser a constante A. E ele é negativo, então a constante é decrescente. Sim, Ana. Pode refazer e se tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode perguntar, tá? Acredito que todos vocês têm o meu número e é isso, gente. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Pessoal, só falando aqui rapidinho com todos vocês, né? Obrigado aí, Gabriel, pela aula, foi ótimo.